Judeus versus iranianos. A ideia de um conflito iminente entre essas duas potências do universo do Oriente Médio está sempre presa na nossa cabeça. A gente viu recentemente ataques dos iranianos contra Israel, uma série de mísseis enviados por eles, contra-ataques israelenses, uso de drones, uso de alta tecnologia, um conflito iminente e uma ideia até de guerra nuclear podendo acontecer no seio do Oriente Médio. Mas e se eu dissesse que nem sempre foi assim? E se eu dissesse para vocês que num passado bem distante, os judeus tinham uma relação muito boa com os iranianos? E mais do que isso, eles viam um grande nome, o grande fundador do Império Persa, e sim, há uma relação direta entre persas e iranianos, como uma espécie de Messias, estando presente até na Bíblia. Eu vou falar hoje sobre Ciro I o Grande, tá? E esse aqui é o meu primeiro vídeo aqui no canal da Valete. É um vídeo em que eu vou tratar sobre a mente e sobre a história de um homem que estabeleceu o primeiro grande império na humanidade, que estabeleceu uma forma completamente nova de governar e que nessa forma de governar influenciou a forma de administrar impérios e grandes regiões para o mundo todo até hoje. E nesse vídeo, que tem uma fórmula diferente, eu vou tratar as coisas de uma maneira diferente. Eu vou chamar um historiador, o Maurício Rigg, para fazer algumas perguntas para ele. Ele vai responder para a gente. A ideia nesse canal é a gente aprofundar discussões e trazer uma espécie de um enfoque novo sobre assuntos. Eu vou falar de história, mas às vezes eu vou falar de outros temas. História, aliás, será o tema principal, porque vocês sabem que eu sou um nerd, eu adoro história, mesmo sendo leigo no assunto. Então, vamos levar um pouco à frente a ideia da vida de Ciro, a influência dele e por que este homem pode ter sido mais importante, inclusive, que Alexandre o Grande. E olha que pra eu falar isso, é porque o homem deve ter sido brabo. Vamos lá, galera, só fazendo umas definições claras pra gente não se perder, tá? Vocês viram falando de Pérsia, falando de Irã, e antes que haja algum tipo de confusão, dado que o atual Irã se chamava Pérsia, tá? A gente vai colocar as coisas nos seguintes termos. Nem todo iraniano é um persa, mas todo persa é um iraniano. Os persas são uma das tribos que faziam parte de um horizonte étnico e linguístico dos povos indo-iranianos, que são descendentes lá dos povos indo-europeus, tá? São povos que viviam na estepe eurasiana, descendentes de um determinado horizonte que chamava Sintashta, e o horizonte Sintashta é um dos responsáveis, na verdade é o grande responsável pela invenção das carruagens de guerra, uma tecnologia que mudou a antiguidade inteira. E esses povos migraram para o platô iraniano. Aliás, esse horizonte, né, o Sintashta, virou um outro que chamava Andronovo. Depois esses caras se dividiram. Uma turma foi para a Índia, conquistou a Índia e rolou, vamos dizer, os Vedas e essa cultura maluca que a gente conhece lá. E outra turma ficou no platô iraniano, como tribos nômades, tá? De que tinham línguas iranianas. Essas línguas iranianas se dividiam em muitas subdivisões, em ramificações, mas elas faziam parte de um horizonte cultural similar, tá? E esse horizonte cultural, que deu origem a tribos como os medos, os persas, os partas, os citas, tá? Ela se notabilizou na antiguidade por ser basicamente composta de tribos muito masculinas, de homens a cavalo, que invadiam povos sedentários, que tinham uma alimentação com base em leite, com base em carne, eram muito pastorais, tá? Mas, novamente, sabiam se relacionar com povos sedentários que viviam ali, os impérios da antiguidade. Vou dar um exemplo, os elamitas, tá? Que estavam próximos ali dos persas, eles já se relacionavam mutuamente. Então, esses povos nômades, eles ficavam andando, vagando nas periferias, vamos dizer, dos grandes impérios da antiguidade. Uma curiosidade é que o nome Irã, né, ou o nome iraniano, vem de ariano, né, de Arya, que no fundo, nesses povos indo-europeus, querem dizer nobre, homem livre, nobre. Então, a autodefinição deles era como Arya, né, homem nobre, homem livre. Então, quando você vê o nome Irã no país atual, você está falando basicamente o povo dos homens nobres, dos homens livres, tá? Obviamente isso deu várias confusões. Depois a turma do homem do bigodinho ficou fazendo interpretações burras e erradas da história e tentou roubar, vamos dizer, a definição histórica de um povo. Mas deixamos isso pra lá, tá? Quando nós falamos de iranianos, tá? Nós estamos falando dos povos que habitavam ali, dentre eles os persas. E é assim que começa a história de Ciro I, tá? Os persas eram uma das tribos menores que habitavam aquela região, tá? E eles têm que ser colocados num determinado contexto. A Idade do Bronze, que durou, vamos dizer, ali até final de 1100 a.C., ela tinha rompido, houve a grande queda da Idade do Bronze e os grandes impérios, especialmente os hititas, os assírios, eles tombaram. Mesmo os povos gregos ali na região lá que a gente pode chamar de Magna Grécia, eles foram caindo, os micênicos e tal. E aí, com esta queda, o mundo ficou meio numa instabilidade, tá? O único império que conseguiu ressurgir para valer
foram os assírios, eles se tornaram o Império Neo-Assírio, e o Império Neo-Assírio estabeleceu uma hegemonia muito violenta sobre os povos da região. E eu estou falando da região do Oriente Médio. Tá? Eles cultuavam o uso da violência, eles estabeleciam esse uso, vamos dizer, indiscriminado da violência sobre outros povos, e eles usavam a violência extrema como forma de afirmação não só do próprio poder, mas também da sua autoridade real. Eu vou ler aqui um relato do Ashurnasirpal II, para vocês entenderem o tamanho da violência praticada pelos neo-assírios. Eu peguei os homens jovens e velhos como prisioneiros. De alguns eu cortei os pés e as mãos, de outros eu cortei as orelhas, o nariz e os lábios. Das orelhas dos jovens eu fiz um monte, das cabeças dos velhos eu fiz uma estátua. Eu expus suas cabeças como um troféu em frente de sua cidade. As crianças, fossem meninos ou meninas, eu queimei com chamas. A sua cidade eu destruí. Então, vocês têm que entender que a sombra que pairava do império ali naquela época era a sombra do Império Assírio. E aí eu já estou falando aí dos anos que se passaram já na Idade do Ferro, tá? E isso causava pânico na região. Os assírios estabeleceram uma força política que ia até ali o Baixo Egito. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente vê um império grande se estabelecendo através do medo, e todo mundo nas franjas e os povos que eram subjugados por eles, sempre com rancor, esperando algum momento de fraqueza para atacar. E isso aconteceu. Houve uma coalizão envolvendo os babilônios, lembra a cidade da Babilônia? Muito bem, eles se juntaram com os medos, que eram uma tribo também iraniana, mas não persa, ali na região do atual Irã, com os próprios persas, que era uma tribo pequenininha, que ninguém dava muita bola. Eles se juntaram numa coalizão e desceram o cacete nos assírios. Os assírios foram derrubados, e aí acabou o Império Neo-Assírio, e quem se estabeleceu como força política foi a própria Babilônia, que usou a estrutura política e institucional que eles tinham de muito tempo para firmar uma espécie de hegemonia na região. Nesse período, vale lembrar, os babilônios eles invadiram a Judéia, tomaram os judeus como escravos, colocaram os judeus trabalhando lá nas construções das obras monumentais, dos seus zigurates, etc., e os judeus ficaram basicamente cativos, né? Não era o tipo de crueldade típica de um assírio, mas era, vamos dizer, um sofrimento babilônico. Esse período é relatado na Bíblia, que é um livro dos hebreus, tá? E aí, neste contexto geral, que vai surgir uma insurreição. E de onde veio essa insurreição? Vamos lá, galera. Aí você está vendo o mapa da região e você está vendo onde ficava a tribo persa, conhecida como Pars, tá? Os persas eram uma tribo menor do que seus vizinhos, os medos, que ficavam mais ao norte. E eles não é que eles tinham uma relação de vassalagem, mas eles eram uma força política menor dentro desse contexto tribal que envolviam as tribos iranianas naquela região. Acho que vocês estão entendendo esse contexto, tá? Ali, de acordo com Heródoto, dentre o reino dos medos havia o rei Astíages, tá? O rei Astíages, ele tinha uma filha. Nessa lenda, o imperador medo, Astíages, teria tido um sonho profético. Do ventre da sua filha escorreram águas que um dia afogaram o mundo. Para evitar que seu neto fosse filho de um poderoso nobre Medo, um possível rival ao trono, Astíages entregou sua filha para casamento com o rei dos persas, Cambises, pois nenhuma criança nascida de um povo tão miserável poderia ser uma ameaça. No ano seguinte, porém, quando sua filha estava grávida de Cambises, Astíages teve outro sonho. Dessa vez, vinhas cresciam da barriga da sua filha e logo cobriam todo o mundo. Assustado, o imperador pediu o conselho de seus magos, que interpretaram o sonho como um sinal de que o seu neto seria rei em seu lugar. Astíages então chamou um vassalo leal, Harpagos, e entregou para ele seu neto recém-nascido. O imperador pediu que Harpagos matasse a criança em algum lugar remoto. O sempre leal Harpagos obedeceu o pedido, todavia seu coração foi tomado de pena pela criança. Assim, ao invés de matá-la, ele a entregou para alguns fazendeiros persas. Obviamente que há muito de mito grego e essas coisas dramáticas envolvendo pais, netos, sucessões, um jovem nascido para governar, grandes dramas e tragédias, tá? Mas o fato é, Cambises era pai do Ciro, Ciro era neto do Astíages, Cambises era persa, Astíages era medo. Cambises era um rei sério, mas era um rei pacífico e era um homem calmo. Ele treinou seu filho Ciro, Ciro foi versado nas artes da guerra e Ciro se tornou uma espécie de liderança muito responsável dentre as outras tribos persas. Estão entendendo? Existem os persas têm seus clãs internos, tem tribos menores ligadas a eles. E nos conflitos e nas disputas de poder que haviam entre os medos e os persas, houve um grande conflito. Aí sim, entre persas e medos, o Ciro quase perde essa guerra, mas no final ele vence. Vencendo os medos, ele se estabelece como a grande liderança, vamos colocar aqui, entre os povos iranianos, especialmente nessa região oeste do atual Irã. Ele não para por aí. Há um conflito com os lídios, uma espécie de um povo já ligado ao universo helênico, e dali ele parte para a invasão da Babilônia.
Ele derrota os babilônios, ele toma a Babilônia, ele faz uma tomada não violenta da Babilônia, e aí ele começa a estabelecer um império, que vai do Oriente Médio até a região leste do Irã, onde atualmente se situa, por exemplo, o Tajiquistão. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas a forma como ele fez essas conquistas, ela importa muito. Porque o Ciro ele se utilizava de uma maneira política e muito inteligente para poder se estabelecer nos lugares. Ele entrou de maneira pacífica na Babilônia. A Babilônia era, vamos dizer, a Nova York da época, era a grande cidade cosmopolita do mundo. Ele reforçou de maneira bastante respeitosa o culto a Marduk, que era o deus local, o deus da cidade. Mesmo que na sua cerimônia ali ele tivesse utilizado vestes elamitas. E a gente precisa lembrar disso porque os persas eles eram vizinhos dos elamitas, os elamitas eram um povo antigo, e os elamitas já tinham meio que desaparecido do mapa. Mas eles tinham uma espécie de rivalidade com os assírios, que eram meio que donos daquela região, isso ainda lá na Idade do Bronze. Então ele trazer uma referência elamita é sinal de, vamos dizer, conflitos e de uma disputa simbólica que havia na região há muito tempo atrás. Isso mostra como os antigos não estavam soltos no mundo e como eles às vezes se reportavam a culturas e momentos históricos muito anteriores a ele. Ou seja, o mundo sempre foi complexo. E ele respeita os sacerdotes locais, ele respeita as lideranças locais, tá? E ele vai se estabelecendo, conforme ele vai montando uma espécie de um império, como um líder maior que tinha abaixo de si um conjunto de povos muito diferentes. Isso é diferente de ser um rei. No fundo, ele era uma espécie de rei do povo persa. Ele era um persa, antes de tudo. Um persa que, dentro de um contexto iraniano, era uma das tribos. Se tornou ali a maior das tribos. E dentre os persas, ele era de um clã, o clã Aquemênida, que é uma família de nobres dentro dos persas. Vocês precisam entenderem ali como é que a gente vai entrando na cebola. Então, é um Aquemênida que lidera os persas, que lideram os iranianos, que lideram os povos daquela região. E como é que ele faz para administrar povos tão diferentes? Ele adota um método novo e diferente. Sabendo do passado negativo que os assírios tinham, que era um passado de muita violência, ele estabelece um reino que, pacífico não era, mas que era mais inteligente. Ele começou a lançar algo chamado de satrápias, tá? Que eram, vamos dizer, uma espécie de vice-reis que eram instalados nesses lugares, vice-reis leais a ele, em geral, parte de clãs persas. E aí esses vice-reis que se reportavam a ele estabeleciam sistemas administrativos que ele aprendeu com os elamitas, que eles aprenderam com os babilônios, sistemas administrativos muito mais complexos do que os sistemas dos clãs. Então aqui já vem uma grande lição do Ciro. Ele se aproveita das técnicas administrativas de povos mais complexos e sofisticados que os dele, mas colocava esse sistema sempre abaixo de uma figura de estrita confiança dele, com vínculos de sangue com ele, e que sempre eram persas, que tinha também o controle militar da região. Não era o modelo de administração dos assírios ou dos neo-assírios, que em geral tinham uma espécie de rei vassalo. Esses caras eram como se fossem vice-reis. Se você olhar ao longo da história humana, este é um modelo de administração muito similar com o que nós vimos, por exemplo, no Império Romano, no Império Inglês, ou na própria Espanha. Quando a Espanha estabeleceu suas colônias aqui na América, ela tinha vice-reis aqui. A pergunta que eu deixo é bem simples. Há alguma reminiscência do sistema de sátrapas, das satrápias, que o Ciro Grande estabeleceu lá, com o sistema de colonização que os portugueses tiveram aqui, por exemplo, com as capitanias hereditárias? Dado que os sátrapas tinham dentro do seu nome tenentes ou governadores, dá para também estabelecer que boa parte daquilo que a gente chama de coronelismo ou de patrimonialismo tem algum tipo de relação com isso? É uma correlação certa ou é apenas um conjunto de coincidências? Olá, Renan, meu caro. Então, meu querido, respondendo às suas perguntas, e essa sua primeira pergunta é uma pergunta capciosa. E realmente é possível encontrar reminiscências, ok? Entre um sistema de organização imperial lá do mundo antigo, do Oriente Antigo, que é o sistema das sátrapas, né? E o sistema ultramarino moderno português. Mas são reminiscências tênues, tá? E também é possível fazer algumas correlações, mas eu diria o seguinte, que não tanto correlações, mas aproximações. Então vamos lá. Comecemos então pelas satrápias. O que eram essas satrápias, né? Kshatras, em persa. Até porque satrápia é a designação grega para o termo. As satrápias eram mais ou menos grandes, eram enormes províncias imperiais, certo? Sob a tutela de um sátrapa.
de um governador, de um intendente, de um senhor de soldados persa. Em geral, esse sátrapa, ele era designado pelo imperador, né? Ele era designado pelo rei da Pérsia, e geralmente ele estava ligado ou associado, ou era mesmo proveniente da nobreza persa ou da aristocracia persa, e ele tinha atribuições muito próprias enquanto sátrapa, tá? Ele poderia, por exemplo, levantar impostos, tributos, ele tinha a obrigação, aliás, de levantar tributos. Ele também era responsável pela manutenção das praças fortes, ele era responsável pela manutenção das estradas, ele era responsável pela manutenção do sistema de correios, ele era responsável por uma série de atribuições militares, por exemplo, em caso de guerra, ele tinha a obrigação de reunir soldados para o rei e outras coisas mais. Agora, esses sátrapas, eles tinham uma relação muito próxima com o próprio rei, com o imperador. Aliás, boa parte deles fazia parte da família real. E se não fizesse parte da família real, ele era de alguma forma ligado à aristocracia, à alta aristocracia persa. E, mais importante, ele estava ao alcance do rei, certo? Se o rei estendesse o braço dele, ele alcançava qualquer sátrapa, certo? O que já diferencia bastante esse sistema do sistema ultramarino português, ok? Então, o sátrapa, apesar de ter alguma autonomia, ele tinha autonomia realmente administrativa, ele tinha. E boa parte deles organizava a sua administração reunindo a elite local, quer dizer, a elite das províncias conquistadas, que eram, na verdade, países, né? São províncias muito grandes. Então, o sátrapa, ele tem autonomia administrativa, mas essa autonomia ela é relativa, tá? E ela está sempre ligada, ela depende de um sistema imperial bastante hierarquizado, rigoroso e despótico. Ao contrário de por exemplo, de um senhor de Sesmaria ou de um governador de província num sistema moderno, né, colonial moderno, o sátrapa, ele era alguém vinculado à realeza, de fato, e muito próximo à realeza. Qualquer desvio, qualquer rebeldia, qualquer desatenção, ele podia ser facilmente alcançado pelo braço armado do imperador persa. Okay? Essa é uma primeira diferença importante. Outra diferença importante. O sátrapa, que em geral era um militar, né? Aliás, os gregos usavam o termo hiparcos, né? Que significa comandante senhor de cavalos, né? Senhor de cavaleiros, ok? Para a designação de sátrapa também, de satrápia. Então, esse senhor de cavalos, esse senhor de exércitos, esse sátrapa, ele era um comandante militar. Ele era uma espécie de protetor do reino. E as suas funções militares eram muitíssimo importantes, muito mais do que as funções econômicas. Outra diferença importante, aliás, essa é importantíssima. O Império Persa é um império continental, não é um império marítimo. Então, como Império Continental, ele foi se expandindo a partir de esferas, né, que foram... Ele surgiu de um centro, ali na região da Pérsia, né, Parsa, da região de Fars, na região de Susiana, né, e ele foi se expandindo por todo o território ali da Ásia Central até a Ásia Ocidental, ali a parte do Oriente Próximo. Mas dentro de uma configuração geopolítica e principalmente cultural muito semelhante. Então, não há nesse universo do mundo persa o que nós podemos chamar de colonização. Não há colonização, por quê? Porque, apesar de haver conquista e expansão imperial, todas essas províncias que são integradas depois, essas nações, esses reinos que são integrados ao Império Persa, todos eles, mais ou menos, eles dividem a mesma cultura mesopotâmica, oriental, do mundo do Oriente Antigo. Então é um imenso arcabouço cultural comum, que podemos chamar de civilização arcaica, ou civilização do bronze, ou civilização do mundo antigo oriental. Então não há uma colonização, não há uma transferência de cultura nesse sentido, mas simplesmente domínio político, militar e econômico. Okay? Mais tarde, depois, na sequência, já com os gregos, pode falar em colonização, porque aí sim
a partir dos fenícios e depois dos gregos, você já tem outras práticas. Como são impérios navais ou marítimos, há de fato um processo colonizador, quer dizer, transferência de patrimônio cultural. E algo mais semelhante ao que depois se deu muito mais tarde nas Américas, no sistema colonial. Mas mesmo assim, meu caro, então respondendo a sua pergunta, há reminiscências, sim, elas são tênues, mas há mais diferenças entre uma satrápia e, por exemplo, uma capitania hereditária portuguesa do que semelhanças. As diferenças são maiores do que as semelhanças. É isso aí, meu caro. Espero ter respondido a sua questão. Uma das coisas que vale lembrar sobre o Ciro é o fato dele ter libertado os judeus da catividade na Babilônia e ter enviado eles de volta para Canaã para fazer ali o seu templo novamente, tá? Eles meio que caíram nas graças do Ciro, de alguma maneira, então havia uma relação positiva. E na Bíblia, né, há relatos de como foi profetizada a vida do Ciro, como Yahweh, que era o Deus dos judeus, ele havia imbuído o Ciro de uma missão. E essa missão seria libertar os judeus dessa catividade, como se ele estivesse sendo guiado por Yahweh, que era um Deus, vamos colocar aqui, específico dos judeus, para ele cumprir essa missão, tá? Bom, não dá para dizer que Ciro que se considerava um emissário de um Deus menor dentro do contexto deles, ali da região, não só da Babilônia, mas do Oriente Médio. Ele se colocava como representante de Ahura Mazda, mas ele sabia jogar muito bem, de maneira muito sofisticada, esse jogo de ser representante também dos deuses locais, dos povos conquistados pelo seu império. Então, dá para imaginar que ele soube agir com reciprocidade, e o fato é que ele foi tratado praticamente como um messias por parte dos judeus. E nisso deixou a outra pergunta para o nosso historiador Higg. Como era esta relação e como essa relação forjou o caráter dos próprios judeus? Dado que os povos da antiguidade tinham o seu deus dominante, o seu deus principal, o Yahweh era uma espécie de deus do trovão, como figuras quase marciais que iam para a guerra com seus povos, mas eles ficaram numa posição frágil nesse período de conquistas, especialmente conquistas dos babilônios sobre eles. Então como é que eles se relacionavam com um conquistador que não era judeu? Como foi uma libertação tratada com outro povo? Foi um arranjo sofisticado criado pelos judeus? Como isso se dava naquele momento e como isso moldou o caráter e a própria história do povo judeu? Então, Renan, meu caro, essa sua segunda pergunta, ela subentende uma série de outras perguntas. É uma pergunta bastante rigorosa, difícil, complexa, mas muito boa. Então, eu vou respondê-la em etapas, tá? Na verdade, são várias explanações dentro de uma grande pergunta. Então vamos pelo começo. Um rei como Ciro, um rei imperador como Ciro, era uma figura, nesse contexto cultural, religioso do mundo antigo, um rei dessa magnitude, um rei dessa escala, era uma figura, sobretudo, sumo sacerdotal. Eu vou explicar o que é isso. Nesse universo cultural religioso, ser rei significava, acima de tudo, tá? Isso é importante. Ser o mediador primeiro dos deuses com o seu povo. Então, a figura de um rei qualquer, ela era altamente sacralizada. Era uma figura ou ora divinizada, ou no mínimo semi-divinizada. Portanto, muito antes de ser senhor de exércitos, muito antes de ser o detentor de palácios, de castelos e de cidades, muito antes de ser o grande administrador do reino, muito antes de ser legislador, muito antes de ser político, muito antes de ser qualquer outra coisa, um rei, ele era sumo sacerdote. As suas funções principais eram sumos sacerdotais, quer dizer, ele participava de alguns ritos, de algumas festividades, que de tempos em tempos elas reinauguravam uma espécie de aliança sagrada entre uma divindade qualquer e aquele povo que a representava. No caso do rei Ciro, isso não é diferente, tá? O rei Ciro, como os demais reis daquele universo cultural religioso, ele é, antes de mais nada, um sumo sacerdote. E isso se corrobora nos próprios documentos arqueológicos encontrados a respeito dele. Por exemplo, como no famoso Cilindro de Ciro, em que o próprio Ciro ele se apresenta como, antes de mais nada, como libertador religioso de Babilônia e como reformador religioso de Babilônia, ok? Então, essa é a figura de um rei do mundo antigo. Agora, indo para a segunda parte da sua pergunta. E a relação deste rei, então, Ciro, com os judeus?
Você tem toda a razão, Renan. De fato, o rei Ciro ele é mencionado nas escrituras hebraicas, certo? No chamado Antigo Testamento. Ele é mencionado em várias passagens, em vários livros. Há muitas menções a Ciro. E, principalmente, há uma menção especial, um chamado Livro de Isaías, ou Deutero-Isaías, que é a segunda parte do livro de Isaías, em que, de fato, esse profeta hebreu, ele se reporta a Ciro o Grande, certo? O imperador dos Aquemênidas, dos Hacamânesh, né? Ele se reporta a Ciro o Grande como o ungido de Deus. Yahweh, que é a divindade israelita, se refere a Ciro como o meu ungido. Isso está escrito textualmente. Caso único nas escrituras hebraicas, é de fato um caso único. Ele é o único rei estrangeiro em todas as escrituras hebraicas que recebe esse tipo de deferência. É algo de fato extraordinário. Eu vou contextualizar isso historicamente um pouco para vocês, tá? Para vocês entenderem. Então eu vou explicar isso tanto do ponto de vista dos hebreus quanto do ponto de vista dos persas, para vocês, porque você tem dois pontos de vista aí a serem escrutinados. Do ponto de vista dos hebreus, o que está acontecendo aí? Ciro, ele foi responsável ao sobrepor o seu império ao antigo império neobabilônico, quer dizer, ao tomar posse do império babilônico, ao derrotar o império neobabilônico por volta do ano 539 a.C., e os neobabilônicos, eles controlavam toda uma região imensa, eles tinham o seu próprio império, né? E eles são superados pelo Império Persa de Ciro. Os judeus, nesse contexto geopolítico, os judeus eles eram cativeiros, eles estavam cativos, eles eram prisioneiros dos neobabilônicos. Os neobabilônicos haviam deportado populações inteiras de judeus. A partir de 587, eles haviam deportado populações inteiras de judeus por toda aquela área do Oriente Próximo. E o Ciro, quando ele derrota esse império, ele restaura a liberdade dos hebreus. Quer dizer, os hebreus eles são libertos do cativeiro e eles estão livres, inclusive, para reconstruir o seu templo, que havia sido destruído, certo? O primeiro grande templo de Salomão. E os judeus, depois, eles retornam para Jerusalém para a reconstrução desse templo, liberados e financiados por Ciro. Só que tudo isso está, de alguma forma, profetizado no livro de Isaías, certo? Quais são as implicações teológicas disso? São as seguintes, isso é importantíssimo. E aí está a grandeza da pergunta do Renan. As implicações são as seguintes, gente. Como, realmente é estranho, como uma divindade israelita escolhe um rei estrangeiro como libertador do seu próprio povo? Como isso ocorre? Do ponto de vista teológico e de uma inteligência teológica formidável, inédita na história do mundo, o que está sendo dito é o seguinte, que esse Deus dos hebreus, esse tal de Yahweh, ele é um Deus desterritorializado. Ele é um Deus que não se prende a territórios específicos. Ele é um Deus que está livre para escolher os seus representantes onde quer que seja. Ou seja, ao contrário dos demais deuses, de todo aquele panteão do mundo arcaico, que é um panteão enorme, que envolve uma série de divindades, o Deus dos israelitas é um Deus que não precisa de templo e que não precisa de culto específico. Ainda que ele promova essas coisas em nome dos seus desígnios e dos seus projetos. Mas ele mesmo não precisa. E ele tem liberdade e autoridade para ungir quem quer que ele queira, inclusive reis estrangeiros. Quer dizer, essa desterritorialização da religião é algo inédito na história do mundo naquela época. Isso não existia. Todas as divindades eram divindades territorializadas, quer dizer, era a divindade daquele lugar e ela era cultuada naquele lugar. Certo? Uma vez a pessoa retirada daquele lugar, essa divindade não tinha mais lugar. Ela não mais se manifestava, por assim dizer. Né? Agora, com essa ressignificação teológica ou religiosa, os judeus dizem para o mundo que o seu Yahweh é um Deus universal. E que os judeus e que os hebreus, eles, mesmo que eles não tenham lar, mesmo que eles não tenham pátria, mesmo que eles não tenham nação, mesmo que eles estejam no cativeiro, eles jamais perderão a sua identidade espiritual. Isso representa um ganho na identidade nacional do povo israelita simplesmente impressionante na história do mundo.
Ok? E depois eu vou retomar esse ponto para finalizar a questão. Agora, vamos, esse é do ponto de vista dos israelitas, tá? Dos hebreus. E do ponto de vista dos persas? Vamos lá. Do ponto de vista dos persas, ou seja, do ponto de vista supostamente do próprio Ciro, o que estava acontecendo? Nós temos algumas informações provenientes, sobretudo, de alguns cilindros que foram encontrados, importantíssimos, como o próprio cilindro de Ciro, de que Ciro, quando ele chega em Babilônia, quando ele se apodera do Império Neobabilônico, ele se apresenta como uma figura sagrada. Ele se apresenta como representante máximo de Marduk. Quem era Marduk? Marduk era a divindade máxima do panteão babilônico. Era o deus principal da cidade de Babilônia, certo? A cidade de Babilônia era o santuário de Marduk. Como eu acabei de dizer agora para vocês, cada deus estava ligado a um território, a uma cidade, a um lugar. A morada do deus Marduk era a cidade de Babilônia. E quando ele entra na cidade como seu novo dono, ele assim o faz como representante máximo, como o filho de Marduk, certo? Há aí um sentido nele mesmo de um rei mais ou menos semidivinizado, como representante dos deuses e como reformador religioso, tá bom? Então, o próprio Ciro se apresentava na época como reformador religioso. E havia, sim, associações bastante próximas entre os hebreus e os persas, como também já havia entre os hebreus e os antigos neobabilônicos. Há 2 livros bíblicos que confirmam essa aproximação. Tanto o livro de Éster, no livro de Éster você tem o quê? Você tem uma judia casada com um rei persa, certo? Provavelmente Xerxes, ok? Então isso já é uma indicação poderosa. Quanto no livro de Daniel. No livro de Daniel você também tem o próprio Daniel, o profeta, alto funcionário do rei da Babilônia. No caso, é filho de Nabônido, certo? Belshazar. Os hebreus, eles já ocupavam posições e cargos na administração desse universo imperial, tanto neobabilônico como persa. Algumas famílias hebraicas já ocupavam altos cargos. Isso fica claro, né? Nós não temos muita documentação, mas isso fica claro. E o próprio Ciro, na sua inclinação imperialista, né, porque ele começa realmente a criar todo um império cada vez maior, a expandir os territórios, ele provavelmente, isso aí é muito certo, ele achou muito conveniente tomar os hebreus como seus aliados, dando-lhes algumas vantagens, porque havia ali, naquele contexto onde hoje é a Palestina, a Síria, Israel, ali, o lado dos judeus, a Judéia, havia ali um litígio já muito antigo de territórios com o próprio Império Egípcio. E na época, Ciro, ele já planejava tomar o Egito para si, algo que foi concretizado só depois com seu filho Cambises. Então, para ter os hebreus como aliados e tirar uma possível aliança entre hebreus, israelitas e egípcios, ele o que fez? Ele favoreceu o que pôde o povo hebraico com uma série de benesses. Entre elas, essa liberdade religiosa, né? E o seu governo foi caracterizado por seu ecumenismo religioso mesmo, o governo do Ciro, e também pelo financiamento da reconstrução do Segundo Templo, porque havia vantagens políticas implicadas, sem dúvida. E agora, então, indo para para o fechamento da sua questão, que é a questão central, que ela é a mais delicada, a mais profunda, quer dizer, que seria quais são as implicações maiores dessa relação de Ciro com os hebreus na história do próprio hebraísmo, né, a partir daquele momento, quer dizer, do retorno do cativeiro babilônico e da restauração do templo e do início de um segundo período na história do povo judeu, conhecido como período do Segundo Templo, ou período intertestamentário. As implicações são imensas, Mas eu diria, eu vou só resumi-la assim em poucas palavras. É o seguinte, isso é algo que há certo consenso entre muitos autores que estudam o tema. Após o exílio babilônico, após o retorno do cativeiro, podemos falar finalmente que existe um povo judeu. O tal do judaísmo, ele se caracteriza como tal
ele se delineia dessa forma a partir desse momento. A partir do momento em que os judeus, egressos de Babilônia, fundam o segundo templo, mas ao fundar esse segundo templo, eles têm uma nova concepção de religião, muito mais fundamentada na tradição escrita do que, na verdade, no culto. E aí você tem o início do que nós podemos chamar de a religião do livro, a religião dos judeus. Uma religião que extrapola qualquer territorialidade. Os judeus se identificam quanto judeus segundo a sua tradição escrita, algo que foi sendo montado durante o cativeiro babilônico, certo? E que depois, quando eles retornam para a Judéia e constroem o segundo templo, esse novo entendimento do que é Yahweh, de como ele funciona, de qual o seu papel na história do povo judeu é reconfigurado. E aí você pode chamar realmente que aí aparece o tal do judaísmo e os judeus entram na história. Espero ter respondido com alguma clareza essa sua grande pergunta. Grande abraço. Não é só de histórias edificantes que o Ciro se construiu. Naturalmente, ele era um conquistador e, como conquistador, ele fazia uso da violência de maneira recorrente. Não apenas ele, mas também seus sátrapas, suas lideranças regionais. Montar um império, especialmente numa região que era muito turbulenta, era, vamos dizer, uma atividade que necessariamente precisava ser violenta. Mas o fato dele, como governante, fazer um novo tipo de arranjo, um arranjo que respeitava e dava alguma espécie de espaço para respirar para as culturas locais, que não impunham língua, não impunham religião, respeitavam seus cultos e se colocavam como um representante desse Deus, mesmo sem negar a sua herança masdaísta da religião do zoroastrismo, que ele acabava, vamos dizer, colocando ali na composição dele, tornou ele uma espécie de homem à frente do tempo. E o Ciro é um homem à frente do tempo, porque este tipo de arranjo permitiu a construção de um império que durou muito tempo, tá? E é império porque governou sobre povos muito diferentes, sobre grupos etnolinguísticos muito diferentes. Os seus descendentes, eles foram se estabelecendo, montaram esse sistema administrativo que depois ia do Egito até a Índia, então vocês podem imaginar que é um império grande, duradouro, e durou muito tempo. Ele era, nesse sentido, uma espécie de uma referência para o Alexandre, tá? E aqui tem um livro muito interessante porque as histórias que eram ligadas ao Ciro foram contadas, por exemplo, pelo Xenofonte, que era um general grego que teve, vamos dizer, grandes aventuras e também uma espécie de um historiador, né, dado as questões do tempo. E aí ele reuniu histórias envolvendo o Ciro nesse compilado aqui, que é a Ciropédia, que é bem interessante, naturalmente recheado de mitos e de versões muito gregas disso tudo, mas isso aqui é uma bela de uma lição para você entender quem é esse cara. O Alexandre tinha ele quase como uma grande referência. O Alexandre visitou o túmulo dele e o Alexandre fez uma das suas grandes loucuras tentando superá-lo. Aí você vai perguntar, qual? Veja, o Ciro, ele tentou enfrentar as tribos num deserto chamado de Gedrósia, uma região chamada Cadrósia ou Gedrósia. O Ciro foi, tentou subjugar essas tribos, não conseguiu. O Alexandre, séculos mais tarde, ele vai percorrer o deserto da Gedrósia, ou Cadrósia, apenas para falar, superei ele. Isso trouxe inúmeras baixas no seu exército e foi, vamos dizer, uma das ações responsáveis por fazer com que as principais lideranças macedônias cansassem de todas aquelas aventuras. Mas isso fica para depois. Talvez a gente fale de Alexandre por aqui. O ponto é que o Ciro era uma espécie de sombra para Alexandre. E superar o Ciro e estabelecer seu império sobre o império do Ciro era talvez o grande sonho desse conquistador macedônico. Nesse sentido, eu vou deixar outra pergunta para o Rig. A ideia de império surge para valer com o Ciro ou, anteriormente, as experiências que a gente teve na Idade do Bronze foram, vamos dizer, elementos que ajudaram a criar essa ideia na mentalidade histórica dos povos da região? Então, Renan, meu caro, essa terceira pergunta, ela também é um pouco capciosa, mas diria o seguinte, que a ideia de império, enquanto tal, ela é muitíssimo mais antiga. Ela tem um passado que extrapola em muito o Império Persa. No contexto mesmo histórico do Oriente Antigo, do Crescente Fértil, podemos dizer, até onde a história hoje alcança, né? Podemos dizer o seguinte, que o primeiro grande império da história foi o tal do Império Sargônida, o Império de Sargão o Grande, o Império de Agade, o Império de Acade, que foi fundado por esse tal de Sargão por volta do século 24, 23 a.C., cara. É muito lá atrás, quer dizer, durante o Bronze Médio. É um império, então, e foi um império expressivo, tá? Que ele incorporou todos os territórios da Mesopotâmia. Ele incorporou todo o que nós podemos chamar de território sumério e território depois assírio e parte do território siríaco.
é um império expressivo. Foi de fato o império de Sargão Grande. E é um império do século 24 e 23 a.C., quer dizer, ele aconteceu quase 2.000 anos antes do Império Persa. É muita coisa, vai 1.800 anos, 1.800, 1.750 anos antes do Império Persa. E depois desse Império Sargônida, do Império de Sargão, houve uma série de outros impérios que sucederam na região, muito antes de chegar a vez dos persas. Você teve depois uma série, porque naquele universo que era mais ou menos dominado por cidades-estado que lutavam por hegemonias locais, ora uma cidade ela formava um pequeno império que era sucedido por outro, que era sucedido por outro, por outro e por outro. Então você teve ali naquele universo a formação de vários impérios, né? Desde impérios ligados às cidades sumérias, depois impérios ligados ao contexto babilônico, depois impérios ligados ao contexto assírio e assim por diante. Para não falar dos egípcios também, que constituíam, por sua vez, impérios também, mais tarde em sua história. O Império Persa, ele não é, assim, um império... Ele não inaugura uma fase imperial na história da humanidade, absolutamente, não inaugura. Agora, foi um império que teve algumas características muito singulares? Foi. E foi um império que inaugurou, não diria o sistema imperial, obviamente, mas ele inaugurou uma nova fase no sistema imperial. É isso que é importante. Ele inaugurou uma nova fase do sistema imperial. Uma fase muito mais ecumênica, eu diria, e muito mais eficiente na forma de conduzir os povos dominados, que terá o seu cume máximo com Roma, sem dúvida. Mas essa nova fase, que eu poderia até chamar de fase axial, porque exatamente o Império Persa ele surge, ele aparece na história da humanidade justamente na chamada Era Axial. E o Império Persa Aquemênida, embora ele tenha tido uma duração muito, muito curta, né? O Império Aquemênida ele é fundado mais ou menos por Ciro por volta do ano 550 a.C., e ele termina no ano 330, né? Com a morte de Dário III e com a sobreposição do Império Macedônico. Quer dizer, é um império de 220 anos. Em termos imperiais não é muita coisa, não. Agora, a vantagem do Império Aquemênida e a sua diferença é exatamente essa. Ele é um império mais inteligente na forma como ele administra os povos subjugados. Porque, de fato, já há uma preocupação em formar um ecúmeno, em formar toda uma área, todo um ordenamento sociocultural, político, militar, mais ou menos estável e mais ou menos pacificado. Já há essa preocupação e já há inteligência administrativa para pôr isso em curso, tá? Inclusive, nos livros apocalípticos israelitas, como o livro de Daniel, esse tipo de empenho imperialista, quer dizer, de criar uma espécie de ordem mundial, né? Eu acho que aí que está, né? Os persas talvez inaugurem isso na história do mundo, inaugurem esse projeto de ordem mundial. Isso já esteja em andamento com os persas. E depois ele vai ser sofisticado pelos gregos, pelo contexto helenístico, e imensamente sofisticado e expandido no mundo romano. Aí sim você vai ter realmente um império absolutamente ecumênico, certo? Integrador e absolutamente duradouro. Então é isso, meu caro. Espero ter respondido essa sua terceira pergunta. O legado do Ciro, nesse sentido, ele é gigantesco, porque ele estabeleceu o império mais importante ali da antiguidade, e o conflito que ele vai ter nas franjas ali desse império, nas franjas da região, vamos botar aí, oeste ou noroeste desse império, foram dar origem ao nosso próprio modo de vida. Eu estou falando aqui dos conflitos que eles tiveram com os gregos. Essa tentativa deles se estabelecerem sobre o território de pequenas cidades-estado gregas, tá, foi dar o tom não só daqueles conflitos com os atenienses, mas os conflitos com os espartas, o famoso conflito dos 300 de Esparta, as batalhas no mar, as batalhas em terra, e depois o surgimento do próprio Alexandre e a tomada do Império Persa por um povo helênico, que eram os macedônicos, numa confederação, obviamente, com outras cidades-estado gregas, dominadas pelos macedônios naquele momento, e que deu origem aí a outro momento histórico muito louco, que foi o momento do helenismo, quando o Alexandre morre, os seus generais se estabelecem como reis desses povos que foram conquistados, essas regiões que foram conquistadas no antigo Império Persa, e dali surgem os romanos, e os romanos vêm, tomam ali uma boa parte dessa turma, e a história vai continuando. Mas isso fica para depois. A ideia de império, e a ideia de império que nós conhecemos, é uma ideia de império que surge, em alguma medida,
com o próprio Ciro. E isso como sombra às cidades-estado gregas, tá? E dado que a história, ou melhor, a ciência da história, ela surge com os gregos para valer, isso faz com que seja um momento muito marcante. Não podemos esquecer que depois da queda do Império Persa na mão do Alexandre, e depois da morte do Alexandre, se estabelece um império na região, que é o Império Seleucida, que é derrubado por uma outra tribo, veja só que interessante, uma outra tribo da estepe, uma tribo lá da região leste, que eram os Partas, grandes cavaleiros, grandes cavaleiros. Os Partas, eles tomam ali a região dos Seleucidas, eles se estabelecem como um novo império, e aí eles são os grandes rivais do Império Romano, derrotando depois o Crasso, numa batalha que todo mundo conhece muito bem, né? Que deu origem, inclusive, o termo erro crasso. Mas isso também fica para depois. O que importa é, o Irã que nós conhecemos hoje, no fundo é a terra dos iranianos, que são partas, persas, medos e outras tribos, e que hoje estão unificados sob a mesma bandeira e sob a religião islâmica, no caso na versão xiita, Shia, chamemos do que quisermos aqui, tá? Mas vamos lembrar que essa história toda começou com um grande homem, Ciro I, que nos deixou grande legado e grandes lições. Nisso eu deixo agora, para terminar, uma última pergunta para o nosso Maurício Rigg. Qual é o legado, ou melhor, qual é o grande legado que o Ciro deixa para nós hoje na contemporaneidade? Então, Renan, indo à sua última questão, à sua quarta e última questão, qual é o legado que o Ciro nos deixa hoje em dia? É uma pergunta complicada, dada a distância dele para nós. Mas assim, um legado sem dúvida, indiscutível. A questão central para responder essa pergunta é a seguinte: quem foi Ciro? Quem é esse personagem histórico? Como o conhecemos? Até onde podemos conhecê-lo, né? Porque se você for bem rigoroso e historicamente rigoroso, você vai perceber o seguinte: o Ciro que nós conhecemos, o Ciro sobre o qual falamos, esse grande rei que foi modelo como monarca, ele foi modelo tanto para gregos, como para israelitas, como para persas, né? É uma figura bastante idealizada. Esse grande monarca, ele chega até nós o conhecemos por meio de quem? Nós o conhecemos por meio de 4 historiadores gregos, não somente, mas principalmente nós os conhecemos por meio de 4 historiadores gregos. Que historiadores são esses? Heródoto, muito conhecido. Um outro historiador chamado Ctésias de Quinido, pouco conhecido, mas importantíssimo. Outro historiador filósofo chamado Xenofonte e outro historiador chamado Diodoro Sículo. Esses quatro historiadores escreveram sobre Ciro, cada um numa época, e eu os coloquei em ordem cronológica, tá? Então, esse Ciro sobre o qual falamos em geral é o Ciro dos gregos. É um Ciro mediado pela cultura, por preocupações, por interesses e pela visão de mundo dos gregos. Quando, por exemplo, você lê uma obra como a Ciropaideia, que é de Xenofonte, ou quando você tem acesso ao que teria sido as histórias sobre a Pérsica de Ctésias de Quinido, que estão espalhadas em outros historiadores gregos e romanos, você percebe ali, na figura desse Ciro, preocupações políticas, preocupações culturais, preocupações ideológicas eminentemente gregas. Então, esse Ciro que nos chega é um Ciro helenizado, altamente helenizado. Esse Ciro que nos chega pela cultura grega, certo? Mas é óbvio, há algo de Ciro ali, sem dúvida. Todos esses historiadores gregos, eles visitaram a Pérsia, conheceram os persas, tiveram acesso aos registros persas. Então, há substância ali histórica mesmo, mas muito mediada. Também há o Ciro da documentação arqueológica, o Ciro dos cilindros, o Ciro dos monumentos, o Ciro dos escritos cuneiformes, etc. Esse Ciro já é um Ciro diferente, é um Ciro mais oriental, mas também um Ciro absolutamente idealizado, porque o formato desses documentos, na época, era um formato idealizado. Na verdade, toda essa documentação oficial, epigráfica do mundo antigo, é uma documentação absolutamente formalizada e idealizada. É uma espécie, vou colocar aqui, né? Era uma espécie de propaganda oficial de governo, entendeu? Então, tudo isso que nos chega a respeito desse personagem é tudo mediado. E você tem todos esses registros que, no seu todo, na hora que você
tem acesso a eles, você faz a sua apreciação do que teria sido esse personagem. Então, o Ciro que nós conhecemos é esse. Não há forma outra de conhecer o Ciro a não ser por meio desse tipo de mediação. Tanto a mediação com os gregos, como a mediação arqueológica. Não há outro meio de acessar Ciro. Agora, uma vez acessado, o que nós temos? Nós temos um personagem fabuloso, um dos grandes reis da história, de todos os tempos. E mais importante, essa biografia idealizada desse grande rei, ela influenciou gente de altíssimo calibre. 2 exemplos importantíssimos, e aí com eles eu fecho a questão e respondo a questão. Alexandre o Grande, por exemplo. Alexandre o Grande, ele leu fervorosamente tanto Ciro Paideia de Xenofonte, como também a Anabase de Xenofonte, que é a história da expedição dos 10.000. Alexandre, ele leu os autores gregos que falavam sobre Ciro, que falavam sobre Ciro como um grande rei, e ele próprio se modelou nesse personagem, entenderam? Então, esse personagem, Ciro, que é histórico literário, as 2 coisas, ele influenciou de maneira absurda a formação do caráter, das ambições políticas, inclusive dos pensamentos e sonhos políticos do próprio Alexandre o Grande. Então, só por isso você já tem uma influência gigantesca. Agora, a influência de Ciro alcança inclusive a modernidade. Outro autor que tinha a Ciro Paideia como livro de cabeceira e se baseou em suas modelações ali para construir toda uma filosofia política foi o próprio Maquiavel. Ou seja, um dos pais da filosofia moderna e da filosofia política moderna tinha em Ciro um modelo ideal de príncipe ou de governante. Então, por si só, isso já responde a questão e mostra a grande importância desse personagem. É isso aí, um grande abraço, espero ter respondido as questões a contento. Valeu! É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Dou um recado para vocês, se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, comente bastante, porque eu vou fazer aqui um pedido. Assine a Revista Valete. A Revista Valete aprofunda muito seus conhecimentos. Nós falamos de história? Sim, o Rig escreve na Valete, eu às vezes trato do assunto por lá e adoraria ver você assinando. Financie, ajudar a bancar a Valete, ajudar a bancar a inteligência no nosso campo. E vamos combinar que o nosso campo anda muito burrinho ultimamente. Valeu!